Bora falar de desejo? A última edição da Multiplot fala sobre o cinema e o erotismo e a relação disso. E eu decidi fazer um texto em formato de vídeo para pensar um pouco nas métricas das imagens sobre o desejo e como isso influencia diretamente ou não na nossa forma que a gente aprende a desejar. Eu sou a Maria Trica, eu sou cineasta, atriz, crítica e curadora de cinema e tenho um podcast chamado Transa, onde na sua primeira temporada a gente explora um pouquinho sobre não monogamia, amor, tesão, desejo e as formas como a gente lida com isso ou tenta lidar. Eu piro muito em pensar na forma que a gente aprendeu a desejar. Porque as imagens, a forma com que o desejo é apresentado, ele acaba construindo um pequeno mecanismo dentro da gente que a gente vai reproduzindo ao longo da nossa vida quando a gente vai estar lidando com afetos mais gerais ou mais específicos. E eu acho que se a gente olha para a forma com que essas coisas se estruturam, a gente talvez encontre algumas chaves também para liberar e abrir espaço para aprender e nos auto-ensinar outras formas de amar. Eu acho que a gente pode hackear de alguma forma o desejo, assim, e se apropriar um pouco disso, sabendo que isso vai existir, e o desejo é um tema bem complexo, mas eu acho que a gente pode se apropriar um pouco mais disso e parar de entrar numa lógica só de reprodução. É um pouco disso que eu falo no podcast, é um pouco disso que eu tento falar nos meus filmes e é um pouco disso que eu vou tentar falar aqui também. Para começar essa conversa, eu vou te pedir para imaginar a primeira imagem pornográfica que vem na sua cabeça. Para quem consome pornô, para quem assiste isso, ou para quem não assiste, nunca viu, ou não se relaciona muito com isso, ainda assim a gente tem uma imagem meio que quase clássica, que nem é muita imagem que tem hoje em dia nos pornôs, mas assim, é um certo imaginário do pornô. Que é aquela coisa, né? O encanador que chega, de repente, um contexto nada a ver, não tem nenhuma justificativa narrativa pra coisa, de repente a gente sabe que aquilo ali meio que vai dar em sexo e a coisa meio que vai indo mesmo, aí a gente chega com um cenáriozinho pronto, a gente vai elaborando aquela historinha que ninguém tá se importando, é uma história completamente insignificante, e aí de repente uma coisa vai levando a outra, uns olhadinhos, umas pegadinhas que não sei o que. Pronto, nudez, a gente vê peito, a gente vê bunda, a gente vê pau, a gente vê penetração, a gente vê a cara das mulheres em êxtase, a gente vê os caras olhando com uma cara meio maliciosa e a gente vê o gozo. Vamos pensar como que essas imagens funcionam, agora reconstruindo um pouquinho delas. Quando a gente vai num site pornô, a gente já tem um objetivo ali, que é sentir prazer. Então a gente já entra naquelas imagens com a expectativa que o nosso desejo vai ser cumprido, que a gente vai atender uma necessidade, uma vontade, enfim. E a gente meio que já espera que essas imagens cheguem o mais rápido objetivamente naquilo ali. Então a gente tá cagando pra narrativa, a gente já sabe disso, e a gente tá doido pra ver onde que aquilo ali vai dar. Então a gente pega todos os elementos narrativos que aquela imagem tá nos dando e vai trazendo aquilo ali só pra, tipo assim, tá, deixa eu começar a imaginar uma historinha só pra eu sair um pouco da lógica do mundo e ir pra uma lógica mais do imaginário pra que eu me ajude a me excitar. E aí a gente vai trabalhando essas imagens, a gente vai começando a ver, a gente vai vendo o ritmo das imagens mudando, a gente vai vendo alguns sons que vão aparecendo de respiração, de gemido, a música às vezes vai subindo um pouco, e aquilo ali vai trazendo também um pouco mais de questões sensitivas do nosso corpo. A gente começa a ver mais nudez e a gente começa a ver as imagens friccionando mais. A montagem vai se tornando um pouco mais rápida. A gente vê peito, a gente vê mão, a gente vê não sei o que. A gente vai colando essas imagens, aumentando a intensidade e o atrito delas e o ritmo que isso se dá. Um pouco similar a uma lógica do próprio sexo, né? Você vê dois corpos, de repente esses corpos começam a se entrelaçar, começam a transar. E aí isso vai se friccionando e aumentando o ritmo e a intensidade até que gozo. Mas qual que é a questão? Qual que é o desenho, se a gente for parar pra pensar? A gente entra, a gente vai fazendo uma subida, aí cara de expressão, de tesão, até a gente chegar num ápice, que é num pico, que seria o gozo. E depois a gente cai, e aí geralmente a pessoa gozou, ou então, se você ainda não gozou, você vai procurar outras imagens que vão ter esse mesmo movimento. E aí, ou você goza de novo, ou você vai chegar até no seu ponto final, que seria o gozo. Qual que é a lógica por trás dessas imagens? Essas imagens, elas são construídas a partir de uma lógica falocêntrica. Vamos pensar, né, como que um falo, principalmente esse falo hiperfuncionalizado numa sociedade patriarcal, como que ele vai ter que funcionar. Não necessariamente é assim que ele funciona, mas como que ele é esperado ali, né?
que é essa coisa de se você fricciona muito um pau, de repente em algum momento ele fica duro, em algum outro momento ele tem um gozo, e é isso. Ele tem só um movimento em uma direção, que é subida e depois descida. É isso, acabou. O que aconteceria se a gente trocasse essa lógica por trás das imagens e deixasse de ter uma lógica falocêntrica com um ponto de início, um percurso e um ponto final muito determinado, e trocasse por uma lógica do orgasmo, por exemplo? Porque para pessoas que sentem orgasmos, que têm vulva, enfim, a gente vai perceber que essa lógica, ela não necessariamente ela segue uma linha tão retinha e tão certinha. A lógica do orgasmo, ela é mais uma lógica oceânica, assim, é uma lógica mais de onda. O orgasmo, ele é uma coisa que vai e que vem. Ele vai e volta e vai de novo, e perde, tem uma pausa. Ele tem um gráfico mais oscilatório. E ele vai fazendo curvas e movimentos, assim. Então, às vezes a gente perde a coisa e volta. A gente sobe um pouco, desce, depois sobe mais alto, às vezes sobe menos. E essa oscilação que vai construindo num outro ritmo o tesão. E isso faz também com que você não tenha um único ponto final de orgasmo. Você tem todo um percurso erótico e todo um percurso de prazer e de desejo. Que ele não ele não ganha significado apenas no final. Ele não precisa chegar no gozo. Por mais que ele chegue às vezes várias vezes, uma atrás da outra, mas ele não cria uma obsessão com um ponto fixo da coisa. Se a gente parasse de pensar numa lógica falocêntrica e começasse a pensar numa lógica orgasmática para essas imagens, a gente teria toda uma outra elaboração sobre sexo, sobre desejo e sobre essas imagens. Porque a gente não teria que construir uma coisa, uma narrativa que está seguindo um único objetivo. A gente teria mais espaço, por exemplo, para o nada. A gente teria mais espaço para pausa, para respiração, para outras coisas, que inclusive talvez fizesse com que a gente normalizasse mais quando isso acontece, quando a gente de fato está transando. Porque quando a gente está se relacionando com outra pessoa, nem sempre a gente tem um percurso tão linear. Às vezes a gente oscila, às vezes a gente começa a rir porque tentou uma posição e deu errado. Às vezes a gente não está gostando tanto do que está acontecendo e é melhor parar para conversar um pouco. Às vezes a campainha toca, o telefone vibra e a gente vai ter que oscilar naquilo. Só que isso acaba possibilitando a gente também a lidar com várias ondas de desejo, ondas de tesão e ondas de ápice. Porque a gente vai pro ápice várias vezes e volta e começa a brincar de novo. É uma lógica mais cíclica do tesão e do desejo do que uma lógica mais linear. A ideia aqui não é exatamente mudar completamente a ideia do pornô, a métrica dessas coisas. É começar a investigar um pouco dessa estrutura para pensar em imagens de desejo, de tesão. Porque a gente reproduz essas imagens e essa estrutura o tempo todo. E a gente acaba criando toda uma relação com os nossos próprios desejos e afetos a partir disso, pautado por isso. E isso é uma forma, inclusive, de pensar esse espaço do erotismo, do desejo e tal, sempre como um cumprimento de uma função. Claro, eu acho que se você tiver um corpo com um falo, e principalmente se você tiver mais um vínculo com esses ideais do homem, para você essa lógica, assim, vai fazer muito mais sentido do que faz para mim, por exemplo. Porque o meu corpo, por mais que eu às vezes me esforce para entrar na sua lógica, ele me propõe uma outra lógica. Ele me propõe um outro ritmo, uma outra estrutura. Por isso, talvez, quando eu vejo essas imagens, eu não consigo me criar um vínculo e uma identificação tão forte quanto um homem cis hétero, por exemplo. Porque, geralmente, essas imagens não são muito pensadas para mim. E aí, a investigação aqui é o que também a gente pode perguntar para essas imagens, perguntando para a gente também sobre a forma com que a gente entende ou a nossa própria estrutura do desejo, como isso vai interferir na forma com que a gente vai buscar e lidar, se excitar e lidar com a nossa excitação, seja na hora que a gente está se masturbando, seja na hora que a gente de fato está transando, porque essas imagens elas se tornam uma projeção, então às vezes a gente está transando mais com a nossa cabeça do que com a outra pessoa. Então a gente também vai sempre projetando e pegando aquela estrutura que a gente vai construir a imagem para trazer para a lógica do real, e aí isso é uma outra piração. Assim, eu acho que dá pra gente falar sobre 1 trilhão de coisas, ainda mais se a gente for falar da indústria pornográfica. Eu aqui nesse vídeo, eu tô só começando um papo
pensando num recorte bem específico, que é a estrutura que essas imagens vão estar sendo lidadas. E a gente vê essas estruturas não só no filme pornô, por exemplo. Essa estrutura é a estrutura do açúcar hiperrefinado no nosso corpo, por exemplo. Que a gente come uma bomba de açúcar, tem um desejo cumprido, então a gente produz uma série de químicos no nosso corpo, é saciado e tal, só que a gente tem um pico e logo em seguida, pouquíssimo tempo depois, a gente tá com fome e a gente vai se viciando naquele processo. Assim como as imagens pornográficas, elas também são imagens que a gente pode estar ali se viciando nelas, porque elas criam um movimento tão brusco que faz com que a gente tenha um pico e uma abstinência tão forte que depois a gente precisa voltar para esse pico. E eu acho que quando a gente começa a perguntar para essas estruturas e tentar ver desvios nelas, a gente pode escolher como que a gente vai se relacionar com isso, seja a lógica de pico ou não. Mas pelo menos a gente abre um caminho para pensar outras coisas. E eu acho que isso tá na lógica das imagens, na produção dessas imagens e na forma que a gente consome isso e depois. E como que a gente leva e é influenciado por isso. Engraçado que não tá também só no açúcar, mas tá, por exemplo, quando a gente vai ver um blockbuster, sabe? Lembra, por exemplo, o início do blockbuster, quando a gente vai ver os filmes do Tarantino, quando a gente vai assistir Jurassic Park ou Tubarão. O título já traz a nossa expectativa. Então, assim como a gente vai para um site pornô ser excitado, a gente vai para o cinema ver Tubarão e ver Jurassic Park pra se encantar, se fascinar, temer, se horrorizar com o tubarão e com o dinossauro. Só que o filme não dá isso pra gente de primeira. Ele vai ali, ó, excitando aos poucos, até quando a gente vê o dinossauro, a gente nunca vai esquecer essa imagem, a gente se deslumbra e lembra exatamente daqueles dinossauros com o pescoço imenso, que assim como os personagens do filme, a gente estava em completo êxtase, porque o nosso corpo, ele foi doutrinado, e uma doutrinação que eu amo, mas assim, a gente foi ali excitado, até chegar no ápice, e aí a gente se deslumbra. E aí a gente tem esse ápice, assim. A lógica do cinema mainstream é muito pautada nisso. A lógica do terror é muito parecida com a lógica do erotismo, por exemplo, principalmente do cinema pornô. Então a gente também tem uma expectativa, uma crescente disso, e um ápice que seria o gozo ou o susto. E essas coisas, elas vão se entrelaçando e elas vão ditando o nosso comportamento também. Não tem nada de errado especificamente nisso, mas eu acho que é legal a gente descobrir e tentar pensar outras coisas nisso, porque quando a gente está falando de desejo, a gente está falando de uma das partes mais substanciais da gente, assim. A ideia maior desse vídeo é trazer as perguntas, sabe? Não é uma resposta, é basicamente um vídeo sobre uma busca, que é um pouco da busca que eu fico me deparando ao longo desses 8 anos e dessas pesquisas, seja no cinema, nas relações ou no que quer que seja. E eu acho que se a gente vai estar falando, né, nessa edição sobre o erotismo e se aprofundando em diferentes lugares disso, eu acho que vale a pena também a gente pensar nessa primeira métricazinha estruturante, porque isso também a gente está falando de um recorte bem específico da forma com que a gente está lidando e conduzindo o erotismo. E é isso. Me diz o que você achou e até o próximo vídeo.